Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Nós vamos estudar alguns fenômenos da óptica geométrica e para entender bem esse fenômeno, nós precisamos de entender algumas características das ondas eletromagnéticas. Primeira coisa, como as ondas eletromagnéticas são produzidas? As ondas eletromagnéticas são produzidas por movimento de cargas elétricas. Então, coloquei aqui uma carga elétrica aqui, pode ser positiva ou negativa. Se essa carga estiver vibrando, ela vai emitir ondas. Então, aqui está vibrando aqui, está emitindo essas ondas. Essa aqui está vibrando aqui, está emitindo essas ondas. Só que essa de baixo está vibrando mais do que a de cima. Então, a de cima está produzindo menos ondas do que a de baixo. Observa. No mesmo intervalo de tempo, vamos supor esse intervalo de tempo aqui. Essa aqui produziu muitas ondas, essa aqui produziu poucas ondas. Essa quantidade de ondas que está sendo produzida por intervalo de tempo, a gente fala que é a frequência da onda. Então, a onda de baixo tem uma frequência maior do que a onda de cima. A frequência da onda está relacionada com a cor da onda. Vamos supor, essa onda aqui, na hora que ela chega nos nossos olhos, ela vai sensibilizar os nossos olhos, né? E o nosso cérebro vai interpretar isso aqui como azul. Essa onda aqui, o nosso cérebro vai interpretar nessa frequência aqui como vermelho. Então, a frequência tem a ver com a cor da onda. Então, entre as duas aqui, a vermelha tem uma frequência menor do que a azul. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: essa distância dos pontos mais altos aqui, ó, essa distância entre os pontos mais altos das ondas, né, entre dois pontos mais altos, é chamado comprimento de onda. Então, vamos supor, daqui até aqui, eu tenho um comprimento de onda da luz vermelha, por exemplo. Pode ser os dois pontos mais altos ou dois pontos mais baixos. Os dois pontos mais altos a gente chama de crista. Esse aqui é uma crista, esse aqui é outra crista. Esses dois pontos mais baixos a gente chama de vale ou depressão. Então, entre esses dois pontos mais baixos, entre esses dois vales ou entre essas duas depressões, eu tenho o comprimento de onda. Observe que aqui ó, eu também tenho um comprimento de onda. Só que o comprimento de onda da luz azul ele é menor que o comprimento de onda da luz vermelha. Uma característica importante das ondas eletromagnéticas é que elas se propagam com a mesma velocidade no vácuo. Seria a velocidade limite do universo. Todas elas, né? A luz vermelha, a luz azul, a luz amarela, a luz verde, todas elas se propagam com a mesma velocidade. No vácuo, tem um valor constante de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja, isso equivale a 300.000 quilômetros por segundo. Nada atinge essa velocidade a não ser as próprias ondas eletromagnéticas no vácuo. Então, todas elas, luz vermelha, luz azul, luz amarela, qualquer comprimento de onda, atinge esta velocidade no vácuo. Mas quando elas passam para o ar, entram para o ar, a velocidade cai. Vai ser constante. A velocidade da luz vermelha no ar vai ser constante, só que diferente do valor da velocidade da luz azul no ar, que também será constante. Mas quando elas estão se propagando no ar, essa diferença de velocidade é muito pequenininha, muito pequena mesmo. Aí a gente considera como se elas tivessem o mesmo valor de velocidade no ar. Mas a partir do momento que elas entram num meio mais denso, tipo a água, por exemplo, aí essa diferença de velocidade
já não dá para ser desprezada mais, né? Então, quando uma onda eletromagnética da frequência da luz vermelha entra no meio material, tipo a água, ela vai se propagar numa velocidade maior do que a velocidade da luz azul nesse mesmo meio. Embora essas velocidades serão menores de quando elas estavam se propagando no ar, que é menor que quando elas estavam se propagando no vácuo. Quando está se propagando no vácuo, é a maior velocidade. Entrou para o ar, a velocidade cai um pouquinho. Entrou para a água, a velocidade cai mais ainda. Entrou para o vidro, começou a se propagar para dentro do vidro, a velocidade cai mais ainda. Então, quanto mais denso for o material, menor vai ser a velocidade de propagação da onda. Existe uma relação que fala que a velocidade de propagação de uma onda, ela pode ser dada pelo comprimento de onda, pelo valor do comprimento de onda, vezes a frequência de vibração da onda. Então, vamos supor, essa onda está se propagando no ar. Eu posso calcular a velocidade de propagação dela, né, dessa onda vermelha. Por isso aqui, eu pego o comprimento de onda, da onda vermelha, e multiplico pela frequência de vibração dessa onda vermelha. Eu acho a velocidade de propagação dela na água. Então, se eu pegar para essa onda vermelha, suponha que essa onda vermelha está se propagando no ar. Se eu pegar o comprimento de onda dessa onda se propagando no ar e multiplicar pela frequência, eu acho a velocidade de propagação dessa onda no ar. Suponha que ela mude de meio. Ela está no ar e de repente ela passa a se propagar dentro d'água. A frequência de vibração da onda não modifica. A frequência de vibração não depende do meio em que ela está se propagando. A frequência de vibração da onda veio de quando ela foi originada, da vibração da partícula aqui. Na frequência que a partícula estava vibrando, é a frequência da onda que foi formada. Então, se ela passar para dentro d'água, ela estava se propagando no ar. Se ela se passar para dentro d'água, a frequência dela continua no mesmo valor, não modifica. A frequência da luz vermelha vai continuar a mesma. Só que a velocidade da luz na água, no líquido, por exemplo, na água, vai cair. Vai ser uma velocidade menor do que de quando ela estava se propagando no ar. Então, esta velocidade aqui, ela caiu. Ela está menor. Mas a frequência é a mesma. Então, obrigatoriamente, o comprimento de onda tem que diminuir também. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que quando uma onda eletromagnética ela muda de meio, se a velocidade modificar, o comprimento de onda tem que modificar necessariamente, porque a frequência não vai mudar. Tá? Então, a luz vermelha no ar, ela tem esta velocidade. Na hora que ela entra dentro da água, ela terá uma velocidade menor. Automaticamente, o comprimento de onda dela também tem que ser menor. Essa distância aqui entre as cristas vai diminuir. Peguei o exemplo da onda de frequência vermelha. Mas eu poderia fazer, né, a análise com a onda azul, com a onda amarela ou qualquer outra coisa. Aqui eu tenho uma tabela que mostra os comprimentos de ondas e a frequência das ondas.
né? Observe que é uma faixa, né? O violeta, por exemplo, é uma faixa que vai de 3.900 até 4.500 angstrom. Significa 10 elevado a menos 10 metros. E a frequência da luz violeta, né, é 7,69 a 6,65 vezes 10 elevado a 14 Hz, Hz Hz, quantas ondas está sendo produzida em cada segundo, tá? Então, aqui, observe que a violeta é que tem mais frequência, depois o anil, depois o azul, depois o verde, o amarelo, o alaranjado, o vermelho. O vermelho é o que tem menos frequência. Essas ondas aqui é do espectro visível, que a gente consegue enxergar. Existem outras, né, com frequência menores aqui, que são, por exemplo, o infravermelho, né, e existe outras ainda, ondas de rádio, por exemplo, depois a gente vai estudar isso, e outras acima aqui, ó, por exemplo, o ultravioleta, né, raio-x, tá, né, com frequência acima. Então eu tenho frequência acima, só que acima do violeta eu não consigo enxergar. Por exemplo, o ultravioleta, enxerga? Não, não enxerga. Abaixo do vermelho eu consigo enxergar? Não. Né? O infravermelho também eu não consigo. Nossos olhos não conseguem perceber. Né? Só que elas existem? Existem. Beleza? Observa. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. O violeta, por exemplo, a frequência é alta, né? Mas o comprimento de onda, comparado com o vermelho, o comprimento de onda no violeta é pequeno. Tá? Então, uma frequência grande, comprimento de onda pequeno. Comprimento de onda grande, frequência pequena. Agora a gente vai ver alguns fenômenos essenciais na ópera geométrica. O primeiro deles é a reflexão. O que seria a reflexão? Seria o fenômeno do raio de luz incidir numa superfície e voltar para o mesmo meio que ele estava propagando. Vamos supor, essa área aqui de cima, aqui, ó, imagine que seja o ar. Isso aqui, suponha que seja uma barrinha de vidro. Aí a luz vem, bate no vidro e volta para o ar. Quando acontece isso, né, ela vem no ar, bate no vidro e volta para o ar. Quando acontece isso, eu falo que houve uma reflexão. Aqui, ó, aqui também é a mesma coisa. A luz está chegando e está refletindo, né? Está batendo e voltando para o mesmo meio que ela estava. Então, é reflexão. Mas está vendo? Essa reflexão aqui, ó, está diferente dessa aqui. Né? Essa aqui, os raios chegam paralelo. E na hora que eles refletem também em paralelo. Aí, nesse caso, quando acontece isso, eu falo que a reflexão é regular. Agora, se os raios de luz chegar paralelo e depois refletir em várias direções, aí eu falo que a reflexão é difusa. Mas por que ocorrem esses dois tipos de reflexão? A reflexão regular ocorre quando a reflexão acontece numa superfície perfeitamente lisa. Ela está polida. Está vendo aqui? Ó, lisinha aqui. Ó. Tipo um espelho, por exemplo, ou uma água calma, né? uma superfície de água parada. Aí ela vai funcionar como uma superfície polida. E a reflexão difusa vai acontecer quando bate numa superfície não polida, tipo uma parede, um pedaço de madeira, ou água, né? Se você colocar água para agitar, por exemplo, aí vai dar ondulações, aí a reflexão vai ser desse jeito aqui. Tá? Então, nós temos a reflexão regular e a reflexão difusa. A regular, os raios de luz chegam em paralelo e refletem paralelo. Na reflexão difusa, os raios de luz chegam em paralelo e refletem em todas as direções. Essa reflexão difusa é que permite a gente enxergar um objeto de qualquer posição que a gente tiver. Eu estou numa sala, por exemplo, se eu olhar para uma parede, eu consigo enxergar essa parede de qualquer posição que eu tiver na sala. Por quê? Porque a parede, né, vai refletir difusamente, então os raios de luz vão sair em todas as direções. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou receber raios de luz vindo daquela parede, né, por reflexão difusa.
Se você estiver em frente a um espelho, por exemplo, você só vai conseguir enxergar a sua imagem se você estiver numa determinada posição. Ou seja, você tem de estar nessa posição em que os raios vão passar, os raios refletidos vão passar, senão você não vai conseguir enxergar a sua imagem. Por quê? Porque o raio de luz ele vai refletir paralelamente, todos na mesma direção. Então você tem de estar nessa direção para você poder enxergar. Na reflexão, conserva-se a velocidade, a mesma velocidade que a onde chega é a velocidade com que ela reflete. Conserva-se a frequência que a luz chega é a mesma com que ela reflete. E conserva-se também o comprimento de onda. O comprimento de onda antes de incidir é o mesmo comprimento da onda depois da incidência. Isto ocorre tanto na reflexão regular como na reflexão difusa. Um outro conceito importante a gente entender seria o conceito de refração. O que seria refração? Olha aqui. Aqui eu tenho um objeto emitindo um feixe de luz. O feixe de luz bate e reflete. Esse aqui nós já estudamos. Ó. A questão de bater e voltar para o mesmo meio chama reflexão. Então, raio incidente é o raio que chega. Tá? O raio que chega na superfície a gente fala raio incidente. Na hora que ele sai, a gente chama ele de raio refletido. Então, raio incidente, raio refletido. Só que olha aqui, parte dessa luz, ela mudou de meio de propagação. Né? Nesse caso aqui, ela entrou para esse líquido azul aqui. Então, raio incidente, raio refletido. E esse raio que entrou, a gente fala que ele é o raio refratado. Ocorreu a refração da luz com essa parte aqui. Então, a refração ela ocorre com mudança de meio de propagação. Aqui, por exemplo, vinha nesse meio aqui, suponha o ar, que é essa parte de cima aqui, essa região aqui de cima aqui, suponha que seja o ar, ele entrou para dentro desse líquido aqui, né, a água. Na refração pode ocorrer mudança de velocidade. A luz chega com uma certa velocidade, na hora que ela refrata, ela modifica a velocidade. Ela pode aumentar a velocidade ou pode diminuir a velocidade. Vai depender de qual meio para qual meio que ela estiver indo. Né? Nesse caso aqui, supondo que aqui é ar e aqui é água, na hora que ela entra para dentro da água aqui, ó, a velocidade diminui. Mas poderia ser o contrário, né? A luz poderia estar vindo da água e passando para o ar. Aí a velocidade iria aumentar. Então, é interessante observar o seguinte, que na refração a velocidade pode modificar para mais ou para menos. Pode ser que seja a mesma velocidade? Pode. É difícil acontecer deve ser a mesma velocidade, mas pode. A frequência da onda, a frequência não modifica. Se chega uma luz amarela aqui com uma determinada frequência, se ela sofrer a refração, a frequência vai continuar a mesma. Não modifica a frequência. Então, automaticamente, se mudou a velocidade e não modificou a frequência, o comprimento de onda vai modificar. A luz amarela, por exemplo, vai ter uma frequência antes de bater na superfície da água e depois que ela sofreu uma refração. Então, a frequência é a mesma. Aqui chega com essa frequência, reflete com a mesma frequência e refrata com a mesma frequência. A velocidade na reflexão não modifica, nós já vimos isso. Mas a velocidade na refração pode modificar sim. Então, a velocidade na refração pode modificar. Se a velocidade modifica na refração, modifica também o comprimento de onda. Outra coisa que é interessante observar aqui na refração, observa, a luz vinha numa certa direção aqui. Ó. Na hora que ela encontrou a superfície da água, que ela refratou, ela mudou a direção dela, tá vendo? Então,
pode ocorrer a mudança na direção de propagação da onda. Isso, muitas das vezes, confunde a gente, né? Você coloca um lápis dentro de uma superfície, de um copo com água, por exemplo, você olha assim por fora, assim, fica parecendo que o copo está quebrado, por causa desse fenômeno aqui, ó, de mudar a direção de propagação da luz. Você olha, por exemplo, você está numa piscina, por exemplo, olha por cima assim, fica parecendo que a piscina está rasa, né? Só que na realidade ela está mais funda do que parece, por causa desse fenômeno da refração. Os raios de luz, eles são modificados, né? A direção dele, e isso pode enganar a nossa visão, tá? O índio, quando ele vai pescar, ele vê o peixe numa determinada posição, na hora que ele vai jogar o arpão, tipo uma flecha que ele usa, né? Ele não joga a flecha onde que ele está vendo, porque ele sabe, se ele jogar naquele local que ele está vendo, ele vai errar. Por quê? Por causa desse fenômeno da refração. Aqui eu tenho as 3 situações que eu mostrei, né? A refração no copo, eu coloco um lápis aqui dentro, aqui fica parecendo que está quebrado, por causa da refração. A luz muda a direção na hora que ela sai da água e passa para o ar. Então dá essa impressão que o lápis está quebrado. O outro que eu citei foi a questão da piscina, né? A gente olha assim a piscina, está aqui de fora aqui, eu olho assim e fica parecendo que a piscina é rasa. Na hora que você pula lá, está fundo, né? Eu mesmo já quase afoguei várias vezes, né? Quando eu era menino. Olhava a piscina, parecia que estava rasa, eu pulava e também estava fundo, né? Mais fundo do que eu pensava. Então, perigoso. E a outra situação que eu coloquei seria o índio, né, com arpão para pescar, fazer a pesca, né? Então, ele vê essa imagem aqui, ó, por causa da refração da luz. Olha que a luz sai do peixe, na hora que ela está nessa direção, a luz aqui, ó. Então, era para continuar em linha reta, né? A luz não caminha em linha reta, então aqui, ó, era para fazer isso aqui. Ó. Só que na hora que ela sai da água, ela muda de direção. Então, a pessoa enxerga como se o peixe estivesse aqui. Ó. Só que na realidade o peixe está aqui. Então, se ela mirar aqui, onde que ela está vendo o peixe, ela vai errar. Então, o índio já sabe, né? O que ele faz? Ele manda numa outra direção, né? No caso, ele tem que mandar abaixo do que ele está vendo, né? Que se ele jogar onde ele está vendo, ele vai errar. Ele tem que jogar um pouco abaixo. Então, nós estudamos até agora 2 fenômenos, né? O da reflexão, que seria o raio incidente, bate na superfície e volta para o mesmo meio, não é isso? E o raio que bate na superfície e modifica o meio, né? O que volta para o mesmo meio, a gente fala que é o raio refletido, né? Ocorreu o fenômeno da reflexão. O que muda de meio de propagação, né? No caso que entra para dentro da placa de vidro, a gente fala que sofreu a refração. Só que existe também esse fenômeno chamado de absorção. Ou seja, o raio vai ser absorvido pela superfície, vai transformar em outros tipos de energia. Tá? Então eu tenho o fenômeno da reflexão, da refração e da absorção. 3 fenômenos podem ocorrer. A reflexão sempre ocorre, a absorção sempre ocorre, a refração nem sempre. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.